Olá pessoal, então continuando aí a nossa aula, a gente falou aí da função de barreira da nossa pele, a gente falou aí da função de termorregulação, ou seja, da regulação da nossa temperatura, e agora a gente vai falar de uma importante função, que é a função sensorial da nossa pele. Então pessoal, lá na nossa pele existem algumas células especializadas que vão fazer a captação do calor, a captação do frio, a captação da dor e a captação do tato. E aí, a partir do momento que ela faz essa captação, ela vai fazer a condução desses sinais elétricos, sensitivos, através do seu sistema nervoso central e vai levar até uma área do seu cérebro, lá no lobo parietal, que vai fazer a identificação de que estímulo é esse que foi gerado através da sua pele. Então, quando eu aperto a minha pele, que eu sinto o tato, eu só consigo sentir porque houve uma área lá do meu cérebro que identificou que aquilo ali aconteceu, foi um tato leve ou um tato mais profundo. Então, essa identificação é feita por essas células especializadas que estão presentes aí na nossa pele. E aí a gente pode citar aí as células de Merkel, terminações nervosas livres que faz a captação de dor, né? E aí a gente tem essas células especializadas tanto na nossa epiderme quanto na nossa derme, tá certo? Então qual que é a função, pessoal? Receber informações do meio ambiente, né? Que vai enviar essas informações para o nosso sistema nervoso central para identificar que tipo de estímulo é aquele que está sendo gerado na nossa pele. A pele também tem a função de excreção, né? Então ela vai excretar através das glândulas sudoríparas o suor com a função de fazer a regulação da temperatura, mas também através da pele, pessoal, a gente elimina produtos tóxicos, né, do nosso metabolismo, como a ureia, a amônia e o ácido úrico. Esses três são produtos finais, pessoal, do metabolismo da proteína. Então, a gente sabe que a proteína não fica armazenada se não houver um estímulo no nosso organismo. E às vezes, quando a gente tem que fazer a eliminação dessa proteína, vai acontecer através da pele, tá certo? E aí a gente tem também as glândulas sebáceas, né? Que é importante para a manutenção do equilíbrio tissular. O que é esse equilíbrio, pessoal? Da nossa troca de pele. A gente sabe que a gente troca de pele aí todos os dias, né? Das camadas da pele que vão se renovando. E essas camadas, né? Que é chamada camada córnea, a gente vai eliminando essa camada, né? A camada córnea é a última camada ali da pele, quando a gente tem essa renovação. E aí as glândulas sebáceas, né, elas são importantes para a manutenção dessa camada córnea, tá certo? Então, a gente vai ter aí, pessoal, a síntese de algumas substâncias químicas na nossa pele. Então, nós temos a secreção sebácea, né, que é o sebo produzido pela glândula sebácea, que vai ser responsável por fazer a manutenção da nossa pele, né? A melanina, que é muito importante também. A melanina, ela é produzida aí pelos melanócitos, né? E vão ser responsáveis por fazer a proteção contra os raios ultravioletas. Então, quanto mais, né, é o que a gente falou, quanto mais clara a pele, uma menor quantidade de melanina, a gente vai ter aí a chance de a gente ter uma queimadura ou estar mais expostos a queimaduras por conta de não ter melanina suficiente para fazer essa proteção contra os raios ultravioletas, tá certo? Uma outra importante função como sintetizadora de substância química, a nossa pele, pessoal, ela sintetiza a vitamina D, né? E a vitamina D, ela é ativada através do ultravioleta presente nos raios solares. Então, para o idoso, principalmente para a mulher, é importante a gente que é profissional da saúde fazer essa orientação. É muito importante que ele tome o sol, né? Principalmente o sol da manhã até as 10 da manhã, porque o nosso organismo só é capaz de sintetizar a vitamina D através desses raios, né, solares, ativando essa vitamina D na pele. E o que é importante também você orientar, pessoal? Por muitas vezes a pessoa vai para o sol, né?
E aí o seu organismo tem aí o tempo de mais ou menos 1 hora para identificar essa vitamina D e fazer essa sintetização dessa vitamina. E aí muitas vezes a gente vê os idosos, né, ou as pessoas ficando no sol, e aí antes de 1 hora toma um banho, passa o sabonete e aí retira toda aquela vitamina D que estava sendo sintetizada. Então é importante a gente sempre orientar que depois que a pessoa toma o sol, é preciso ela aguardar um tempo para o organismo dela fazer o reconhecimento e a sintetização aí dessa vitamina, tá certo? E aí, pessoal, essa importante função da pele também na sintetização de vitamina D, né? Uma outra função importante da nossa pele, fazer identificação, né? A nossa identidade é possível acontecer através das nossas digitais. E as nossas digitais estão presentes aonde, pessoal? Na nossa pele, né? E aí existe uma profissão, né, chamada datiloscopia, né, o datiloscopista. O que que ele faz? Ele vai estudar essas impressões digitais, né? Hoje, na verdade, a gente não tem só a função de datiloscopista, mas a gente tem um papiloscopista, né? Então esse profissional que existe até essa profissão, ele é responsável por fazer identificação de corpos, né? E aí ele vai estudar, fazer estudos de arcada dentária, estudo das digitais, né? Então isso é muito importante. Uma outra questão também de importância da pele, né, da imagem corporal, a pele ela detalha a nossa aparência, identifica de modo único cada indivíduo. Então a cor da nossa pele também vai nos identificar, né, pessoal? Então ela é responsável também por trazer essa imagem corporal da gente, tá certo? Outras questões, né, de funções da pele que é importante aí você anotar, e aí a gente vai, né, continuar aí. Então nós temos a queratina, que oferece proteção sobre a perda de água por dessecação, ou seja, quando a gente tem uma perda de água, a gente tem essa proteína, né, a queratina, que vai fazer o que? Vai evitar que a gente tenha uma perda por dessecação, né, uma perda de água por dessecação. Então a queratina tem essa importância. Confere sensibilidade também, né? A melanina protege a pele contra a entrada de micro-organismos patogênicos também. As células de Langerhans conferem sensibilidade à pele, né? E as células de Merkel são as que apresentam antígenos, ou seja, protege a pele contra a entrada de micro-organismos. Então, as células de Merkel têm essa importante aí função também de defesa, né, da nossa pele contra micro-organismos, tá certo? Pessoal, então a gente vai começar a falar agora das nossas camadas da nossa pele. Então, a nossa pele, ela tem aí 3 camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial. Nós temos a derme e nós temos a hipoderme, que é a última camada da nossa pele. E aí a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, nós vamos começar a falar aí sobre a nossa epiderme. Mas eu queria que vocês observassem, né, as camadas aqui, ó, da pele. Então nós temos aqui a camada mais superficial, que é essa camada que está aí em cor de abóbora, né, mais clarinho. Nós temos a nossa epiderme, né? Então aqui está a nossa epiderme, pessoal. Essa camada mais superficial, tá certo? Então, apagando aqui, agora a gente tem aqui a identificação da nossa derme, né? A nossa derme já é essa camada que está em vermelho escuro. Então, a nossa derme, a gente pode dizer aí que a nossa derme é uma camada mais espessa, né? Então, nós temos a epiderme e nós temos a derme. A derme também é conhecida como tecido subcutâneo, né? Na verdade, depois do tecido subcutâneo, antes dele, aliás, depois do tecido subcutâneo, a gente já tem os tecidos como um tecido conjuntivo mais denso, né? E aí a gente terminando, a gente vai ter o tecido adiposo, tá certo?
Então, pessoal, a nossa pele, nós vamos observar aí também que a nossa derme ela tem algumas camadas, né? A epiderme também tem várias camadas, né? E aí a gente tem a derme também apresentando algumas camadas. O tecido adiposo é um tecido que vem logo após, né, a nossa pele. Então nós temos aí o tecido adiposo. O que é tecido adiposo, pessoal? É tecido gorduroso, né? Então nós temos aí o tecido gorduroso, acabou sua pele, começa o tecido gorduroso. Então isso quer dizer que depois da sua hipoderme, você vai ter uma camada de tecido adiposo, tá certo? Então nós temos aqui os folículos pilosos, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, um pelo, né, um folículo piloso. Nós temos aqui algumas glândulas sebácea, né? Então nós temos aqui algumas terminações nervosas e a gente vai ver cada uma dessas aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, pessoal, terminamos aí a nossa segunda parte, né, do tecido tegumentar. Estamos falando por enquanto sobre a pele e aí a gente vai voltar daqui a pouco para a nossa terceira parte da nossa aula sobre tecido tegumentar, tá certo? Até daqui a pouco.